você pode abrir a sua Bíblia. Acredito que você saiba onde abrir a sua Bíblia. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, nós vamos ler o capítulo 6, do verso 1 até o verso 11. Então, primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, do verso 1 até o verso de número 11. Assim diz a palavra do Senhor. Quando algum de vocês tem uma questão contra o outro, como se atreve a submeter isso a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Portanto, quando precisam julgar negócios terrenos, por que vocês constituem como juízes aqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Digo isso para a vergonha de vocês. Será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar entre seus irmãos? Mas um irmão vai a juízo contra outro irmão, e isso diante de não crentes. O simples fato de moverem ações uns contra os outros já é completa derrota para vocês. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem ficar com prejuízo? Mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo, e isso aos próprios irmãos. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim. Mas, e esse é um grande mais, vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Curve a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Espírito Santo, que junto com o nosso Senhor Jesus Cristo, nos lavou, nos santificou, nos justificou. Ilumina o nosso entendimento, para compreendermos a Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor, que vive e reina contigo, e com o Espírito Santo, eternamente. Louvado seja o Teu nome. Amém. Você já foi enganado por uma propaganda enganosa? Enganado por uma propaganda enganosa. Mas você já teve a sensação de ser injustiçado? Quando você viu na televisão ou nas redes sociais um produto ou um serviço que foi bom demais para ser verdade, e realmente era bom demais para ser verdade, quando você comprou, quando você teve acesso, você ficou frustrado, você se sentiu lesado, você se sentiu injustiçado, você se sentiu de alguma forma afetado, porque te venderam gato por lebre.
Você acreditou naquele produto, você achou que ia ser algo revolucionário, você achou que ia ser algo que ia mudar a sua vida, e quando você comprou aquele produto, quando você comprou aquele curso, que juraram para você que se você comprasse aquele curso, você ia se tornar rico em 7 dias, você ia aprender a falar inglês em 1 semana, você ia, sei lá, virar uma pessoa incrível, com super conhecimento em pouco tempo. Ou talvez aquela promessa de enriquecimento com um investimento que vai render 200% do que você pode obter por qualquer instituição possível. E aí você foi lá e você acreditou e você percebeu que não era aquilo. Qual o sentimento que você teve? Você já passou por isso? Provavelmente você se sentiu injustiçado, provavelmente você se sentiu lesado, provavelmente você se sentiu, de alguma forma, prejudicado por aquela propaganda enganosa. Mas, e quando essa propaganda vem da igreja? Quando a igreja deveria ser algo, e se vende como algo, se apresenta como algo, como sendo o povo santo, o povo de Deus, o povo que pertence ao Senhor. E quando as pessoas olham para essa igreja, elas não veem esse povo santo, mas veem uma outra coisa, veem me fugiu o nome aqui agora, mas vem uma caricatura de uma igreja, vem simplesmente uma figura meio deformada do que deveria ser uma igreja. Como será que essas pessoas deveriam se sentir? Será que elas se sentiriam injustiçadas também? Será que se as pessoas entrassem na nossa igreja, eles diriam assim, olha, eu imaginei que essa igreja era uma coisa, eu pensei que ia ser de um jeito, eu pensei que, eles amassem a Deus, eu pensei que eles fossem de fato o povo de Deus, mas me enganei, fui enganado, fui lesado, me senti prejudicado. Será que esse seria o sentimento de algumas pessoas ao entrarem na nossa igreja? Será que esse seria o sentimento de algumas pessoas a visitarem igrejas na nossa cidade? Será que muitas vezes as nossas igrejas têm apresentado uma propaganda enganosa a respeito de quem nós somos? E temos, na realidade, sido uma coisa completamente diferente daquela que deveríamos ser? A gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Olhando para um caso de injustiça no meio da igreja dos Coríntios. Paulo, mais uma vez, ele está cheio de indignação. Paulo está completamente chocado com o que provavelmente ele ouviu que estava acontecendo no meio daquela igreja. Como se já não fosse suficiente um homem se deitar e ter relações incestuosas com a esposa do seu pai. Paulo está mais uma vez chocado por conta daquilo que estava acontecendo no meio da igreja dos Coríntios. E a situação é a seguinte, aparentemente um homem havia causado algum tipo de prejuízo a um irmão dentro da igreja. A gente não tem como afirmar com certeza que tipo de prejuízo essa pessoa causou ao seu irmão, mas provavelmente, pela linguagem de Paulo, foi um prejuízo de ordem financeira, relacionado a bens materiais, relacionados a algum tipo de negócio, algum tipo de transação comercial que esses irmãos fizeram, e um desses irmãos prejudicou o outro. Fez com que ele perdesse dinheiro, fez com que ele perdesse, de alguma forma, fosse financeiramente afetado por meio dessa transação ali comercial que não foi bem sucedida. E o resultado disso é que a parte lesada resolveu ir aos tribunais romanos. Tribunais esses que aconteciam em praça pública, para levar esse irmão que o prejudicou a julgamento. Levar esse ofensor diante desse tribunal. Paulo olha para essa atitude desse irmão e ele considera como sendo uma atitude extremamente ousada. Se nós olharmos o início do capítulo 6, do verso 1, ele vai dizer assim, como se atreve, como essa pessoa se atreve a fazer isso? Ele foi extremamente insolente, ousado de uma maneira pejorativa nesse sentido, de fazer algo assim. E para nós, leitores atuais dessa carta, nós brasileiros no século XXI,
às vezes a gente pode achar a atitude de Paulo um pouco descabida. Talvez a gente teria um pouco de dificuldade em entender a gravidade da situação. Uma vez que talvez seja algo tão comum para nós, uma pessoa acionar a outra na justiça, isso não parece algo tão ofensivo, a ponto de Paulo estar tão chocado dessa forma. A ponto de Paulo estar tão impressionado com a atitude desses cristãos. Isso é uma coisa comum, a gente está, na nossa cultura, então, a gente processa um ao outro o tempo todo, pelos mínimos detalhes. Me senti lesado, fui prejudicado, danos morais, a gente está o tempo todo processando. Aí, por que Paulo está tão indignado assim? Mas, é interessante nós notarmos que, antes de tudo, a indignação de Paulo não é com esses dois irmãos que, em conflito, levaram a situação a esse ponto. A indignação de Paulo, acima de tudo, é também com esse pecado desses irmãos, mas principalmente com a atitude da igreja em deixar a situação ter chegado até esse ponto. Paulo está indignado com a igreja de Corinto, pela forma como eles conduziram toda essa situação. E a indignação de Paulo tem duas causas primárias. Em primeiro lugar, os crentes de Corinto, eles têm uma compreensão muito pequena de quem eles são como igreja em Cristo. A visão que eles têm de si mesmo como povo de Deus é uma visão míope, é uma visão pequena, é uma visão distorcida do que seria o povo de Deus e a igreja de Deus. E a maneira como eles estão agindo como igreja está destruindo o testemunho da igreja perante o mundo. Está destruindo o que a igreja deveria ser diante daquela sociedade. Ou seja, está sendo uma propaganda enganosa diante da população da cidade de Corinto. E para entendermos por que Paulo estava tão chocado, nós precisamos entender a maneira como Paulo compreendia a igreja e como nós devemos compreender a igreja também. Por isso que Paulo está tão chocado, porque para ele algo primordial está sendo afetado. E por meio de uma série de perguntas retóricas, agora algumas delas até com um tom irônico e sarcástico, Paulo ele apresenta um argumento teológico de por que essa situação era tão absurda, porque era inconcebível imaginar que houvesse dentro da igreja irmãos que estivessem processando uns aos outros e levando isso a foro público, no tribunal romano, para serem julgados por ímpios. Por pessoas que não professam a mesma fé e que não vivem de acordo com a mesma sabedoria que eles deveriam viver. Paulo começa a dizer, como alguém se atreve a submeter isso a juízo diante dos injustos, e não diante dos santos? E aí começa várias perguntas. Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, como vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas, as coisas triviais, as coisas comuns do dia a dia? Por acaso vocês não sabem que haveremos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida? E essas perguntas, Paulo está usando um argumento extremamente poderoso para que a gente entenda o porquê ele está tão chocado. Basicamente, o argumento de Paulo se baseia no fato de que a igreja é um povo escatológico. Vou explicar para você o que essa palavra significa. Sempre que a gente lida com a palavra escatologia ou escatológico, a gente está se referindo ao fim dos tempos. Então, para Paulo, a igreja é o povo de Deus que aponta essa realidade última do fim dos tempos. A igreja de Deus é uma manifestação visível desse povo que se manifestará de modo pleno no final de todas as coisas. Basicamente, a ideia de Paulo ela segue o seguinte raciocínio. A realidade futura do que a igreja será lá no escatom, lá no fim dos tempos, ela é tão certa como o próprio presente. Para Paulo, essa realidade do que a igreja será no futuro não é uma possibilidade.
Paulo não olha lá para frente e imagina a igreja como uma possibilidade. Essas coisas que ele vê a igreja e diz: nós seremos um povo restaurado, um povo no qual Cristo nos governará, nós seremos um povo santo, um povo redimido, estaremos na presença do Senhor. Para Paulo, isso não é uma possibilidade. Se tudo der certo, a gente vai chegar lá e as coisas vão ser dessa forma. Para Paulo, isso é um futuro mais certo do que o próprio presente. Paulo não tem dúvida de que isso vai acontecer, exatamente porque aquele que fará com que essas coisas se cumpram é o próprio Deus. Então, para Paulo, esse futuro que a igreja, aquilo que a igreja vai ser lá na frente, para Paulo já é tido por certo. Ele não tem dúvida de que esse futuro ocorrerá. E por conta disso, aquilo que nós seremos no futuro, como igreja, deve condicionar tudo aquilo que nós somos e que nós fazemos como igreja no presente. A realidade daquilo que nós seremos no futuro precisa impactar a maneira como nós vivemos no presente, porque esse futuro é certo. Então nós temos que ser aquilo que Cristo já nos tornou. Vocês já repararam que eu já repeti essa frase algumas vezes aqui, porque esse argumento é muito forte em Paulo, principalmente nessa carta. Paulo está o tempo todo chamando os coríntios para serem aquilo que Cristo já os tornou, para viverem a realidade daquilo que eles já são em Cristo Jesus. Essa realidade lá futura, que é certa, é mais certa do que o dia de amanhã. Então Paulo está trabalhando com essa ideia e trazendo ela agora para o futuro, para o presente. Essa realidade futura ele está trazendo para o presente. E aí, com isso, o ponto de Paulo, e ele não explica como isso ocorre, é que lá no futuro, o povo santo de Deus será responsável por julgar o mundo. O povo de Deus terá participação no juízo final. Eles julgarão não apenas o mundo, os incrédulos, como julgarão até mesmo os anjos, serão julgados pela igreja. Paulo não explica como isso vai acontecer e provavelmente nenhum outro autor no Novo Testamento explica como isso vai acontecer também. Mas isso é tido como certo. Paulo diz: nós julgaremos o mundo e nós julgaremos os anjos. Faremos parte desse tribunal celestial, desse juízo final que Deus executará sobre o mundo. Faremos parte desse julgamento. Então, dessa realidade futura, Paulo está escandalizado justamente porque, como esse povo que irá julgar o mundo, como eles podem estar buscando os incrédulos para estabelecerem uma espécie de governo no meio do povo de Deus, para dizerem o que é certo e o que é errado no meio do povo de Deus, para dizerem como o povo de Deus deve agir, o que eles devem deixar de fazer, como eles devem lidar e mediar as suas relações dentro da igreja. Perceba, não estou falando da igreja como pessoas que vivem debaixo de um governo, de um regime, como civis, e que, por conta disso, devem obedecer às suas autoridades instituídas. Paulo vai tratar sobre isso em Romanos capítulo 13, tem outras epístolas que vão falar sobre isso também. Paulo está falando como vocês podem estabelecer incrédulos para, de alguma forma, exercerem uma espécie de governo e direção dentro da igreja. Sendo que lá na frente, eles serão julgados por vocês. Como eles estão buscando em pessoas cujos valores e julgamentos a própria igreja rejeita. Eles estão buscando essas pessoas para que eles julguem as causas dos cristãos. Estão buscando essas pessoas para que julguem as coisas mínimas, as coisas triviais dessa vida. Paulo está impressionado porque para ele a realidade do julgamento que a igreja exercerá como instrumento de Deus no dia do juízo é algo tão grandioso. Como eles podem então se submeter a julgarem essas coisas triviais por incrédulos, por pessoas ímpias? A questão, portanto, é a seguinte: se eles terão uma participação tão grande no juízo final, como não são capazes de julgar entre si mesmos as coisas pequenas e banais dessa vida? Como eles não são capazes de entre si mesmos, por meio da sabedoria revelada na palavra de Deus, por meio do Espírito Santo, julgar esses problemas relacionais que ocorrem entre a igreja? Paulo afirma que isso era motivo de vergonha para eles, eles deveriam se envergonhar. Ainda mais porque eles estavam completamente equivocados, mais uma vez, em relação à sua identidade.
lá no verso 5, ele diz: digo isso para a vergonha de vocês. Será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar entre seus irmãos? Paulo aqui está sendo irônico ao usar dessa linguagem. Por quê? Porque eles tinham uma visão equivocada sobre si. A gente já viu que eles se achavam espirituais. Eles se achavam um povo espiritual. E Paulo, nos versos anteriores, nos capítulos anteriores, trata essa questão com eles. Vocês acham que vocês são os espirituais, mas vocês não são espirituais. Vocês estão se julgando a partir de padrões extremamente equivocados. Vocês acham que vocês têm uma espiritualidade elevada, mas vocês são, na verdade, carnais. A visão que vocês têm de si mesmo é equivocada. E, ao mesmo tempo, era uma igreja que arrogava para si uma sabedoria. Serem sábios segundo o padrão desse mundo. E Paulo olha para eles e diz agora: será que vocês que se dizem tão sábios, não há nenhum sábio sequer no meio de vocês para julgar essas questões? Onde está a sabedoria de vocês? Eles achavam que eram sábios. Mas Paulo, de maneira irônica, mostra para eles que a visão de sabedoria que eles têm de si mesmos está completamente equivocada. Infelizmente, a visão que eles tinham de si mesmo como igreja era muito pequena e era míope. E Paulo, então, precisa corrigi-los. Eles estão vivendo buscando as coisas erradas, olhando para os lugares errados. Eles perderam completamente de vista o significado da sua existência no presente como povo de Deus, que vive no presente baseado em valores futuros, que vive de acordo com a realidade daquilo que nós seremos como povo de Deus lá na frente. Paulo, ele está ajudando essa igreja a ver a verdadeira condição em que eles vivem ao contrastar com a maneira como eles se viam. Ele está dizendo: vocês são isso. Vocês se veem dessa forma, mas na verdade vocês são isso. Vocês acham que vocês são espirituais, mas vocês agem como carnais. Vocês acham que vocês são sábios, mas vocês são tolos. A sabedoria de vocês é insuficiente. Faltava a eles a verdadeira sabedoria cristã, e por isso a compreensão que eles tinham da sua verdadeira identidade em Cristo era completamente deficiente. Com isso, a comunidade cristã, que deveria ser a única alternativa no meio daquela sociedade pagã, estava vivendo como se não houvesse nenhuma diferença real entre o povo de Deus e os descrentes. Como se não houvesse nenhuma diferença real entre o povo de Deus e os descrentes. E isso, para Paulo, é inconcebível. Porque o que está em jogo é a natureza da igreja. E vocês lembram que lá no início eu falei que Paulo ele estava principalmente impactado com tudo isso, não por conta desse pecado em si, mas por conta da maneira como a igreja estava lidando com toda a situação? Porque a maneira como a igreja lidou com essa situação, para Paulo, foi completamente equivocada, foi completamente errada. Porque aqui há uma falha de discipulado no meio dessa igreja. É um ponto para a gente pensar aqui. Houve uma falha de discipulado no meio dessa igreja. Nós estamos falando de dois irmãos dentro de uma mesma igreja que tiveram um problema entre si e, ou aparentemente, ninguém na igreja ficou sabendo desse problema, ou eles souberam e ninguém simplesmente se importou com esse problema. E achou que a solução que esses irmãos trouxeram era a melhor solução. Quando, na verdade, o que a igreja deveria fazer como povo de Deus era ir até essas partes. Ir até a parte que causou prejuízo. E aqui deveria ser a forma como eles demonstrariam a sabedoria de Deus. Era que eles fossem, toda a igreja, perceba, Paulo não está falando que a liderança da igreja falhou. Paulo não está dizendo que o pastor da igreja falhou. Paulo está lidando com toda a igreja e dizendo: há uma falha na igreja, na forma como vocês estão vivendo como igreja. Porque ao saberem dessa situação, no mínimo, o que deveria ser feito era, eles deveriam ter ido até o irmão que causou o problema e falado: meu irmão, você precisa se arrepender. Você precisa ir até esse irmão que você prejudicou e se acertar com ele. Você precisa ir até esse irmão e pedir perdão a ele. Você precisa reparar o dano que você causou a ele. Você precisa confessar o seu pecado. Você precisa abandonar o seu pecado. Você precisa se reconciliar com o seu irmão.
E ao mesmo tempo, eles deveriam ir até a parte ofendida e lidar com esse irmão e dizer, meu irmão, seja capaz de oferecer perdão a esse irmão. Que você seja capaz de olhar para ele e dizer, tudo bem, meu irmão, eu aceito seu pedido de desculpa, vamos dar um jeito, vamos conversar, vamos ver uma forma na qual você consegue acertar isso aí, vamos aos pouquinhos, e tudo bem, a gente segue adiante. A igreja deveria ajudar esses irmãos a se reconciliarem. A igreja deveria agir como sendo um instrumento de reconciliação entre esses irmãos. E eles não fizeram isso. Eles permitiram que esses irmãos processassem uns aos outros, e isso fora da igreja, através de um tribunal público, aonde todos veriam o que estava acontecendo. Basicamente, eles estavam levando roupa suja da igreja para lavar fora da igreja. E Paulo está dizendo assim, isso é um motivo de vergonha para vocês. Porque era para vocês conseguirem lidar com essa situação. Era para vocês mesmos dentro da igreja aplicarem o evangelho na vida de vocês e lidarem com essa situação no meio da igreja. Não era necessário que vocês levassem isso para fora da igreja. Não era necessário que vocês botassem incrédulos, pessoas que nem compartilham dos mesmos valores que vocês, pessoas que não veem a vida da mesma forma que vocês, pessoas que não acreditam nas coisas que vocês acreditam, para que eles julguem algo que vocês deveriam ser capazes de julgar. Para que eles lidem com coisas que vocês, como igreja, deveriam ser capazes de lidar em relacionamentos que ocorreram problema dentro da igreja. Vocês deveriam ser capazes de ajudar esses irmãos. E também a falta da percepção. Justamente, eles não agem assim porque eles não se percebiam como o povo de Deus, santo, como o povo de Deus unido, como o povo de Deus em comunhão, como o povo de Deus que é guiado pela sabedoria de Deus e não pela sabedoria do mundo. Eles não percebiam a si mesmos a partir dessa ótica do já e ainda não, né? A partir dessa ótica do que a igreja já é em Cristo, mas ainda não na sua completude, mas vai ser lá no futuro. E é assim que nós devemos viver. Nós devemos buscar viver hoje, no presente, a realidade daquilo que nós seremos lá na frente. Um povo que um dia será totalmente santo. Um povo que um dia será totalmente unido. Um povo que um dia refletirá a glória de Deus de maneira perfeita. Nós ainda não somos assim. Mas enquanto estamos aqui, devemos buscar todos os dias nos acomodarmos a essa realidade futura, como povo de Deus. E a igreja de Corinto estava falhando nisso. E isso refletia nos seus relacionamentos, na maneira como as pessoas lidavam com os seus relacionamentos dentro da igreja, na maneira como as pessoas lidavam com os problemas dentro da igreja. Eles não eram capazes de ajudar esses irmãos a chegarem à reconciliação. Eles precisaram buscar ajuda fora da igreja. Eles precisaram buscar direção nos incrédulos, aqueles que um dia, por ironia, serão julgados pelo próprio povo de Deus. Esse é o problema grave que Paulo está lidando. Então, do verso 7 a 11, Paulo agora parece que passa a falar diretamente com as duas partes, mas ao mesmo tempo ele está tendo em mente toda a igreja. A atitude desses homens é uma derrota total, tanto para esses homens quanto para a igreja. Todos saem perdendo. Todos saem perdendo. Qualquer que seja o resultado dessa ação judicial, ninguém ganharia. Como certa vez disse a nossa presidente, né, Dilma Rousseff, ninguém vai perder nem ganhar, vai todo mundo perder. Foi isso que a igreja de Corinto estava passando. Nessa situação, ninguém saiu vencedor. Independente de quem ganhasse essa ação judicial, todo mundo saiu perdendo. O homem que processou, o homem que foi processado, a igreja, todos saíram perdendo. Por que isso? E Paulo, então, no verso 7, ele diz, o simples fato de moverem ações uns contra os outros já é uma completa derrota para vocês. E aqui ele parece que começa a falar com a parte que foi ofendida, o homem que abriu o processo, que foi prejudicado. Ele diz algo que para muitos de nós soa até ofensivo, né, na nossa cultura. Por que não preferem sofrer a injustiça?
Por que não preferem ficar com prejuízo? Então parece que Paulo está olhando para aquele homem que foi lá no tribunal processar o seu irmão que o prejudicou. Ele olha para aquele homem e diz assim: por que você não é capaz de sofrer essa injustiça? Por que você não foi capaz de levar esse prejuízo? Você precisou trazer isso para vergonha, para sua vergonha, para a vergonha da igreja. Você precisou trazer isso para ser julgado diante de um tribunal romano, de homens ímpios. E aqui alguns comentaristas argumentam até que Paulo está usando essa linguagem de impiedade porque ele acreditava que os tribunais romanos eram injustos e corruptos. Mas muito provavelmente ele está falando só sobre a questão de serem incrédulos e não pertencerem ao povo de Deus. Mas essa perspectiva está aqui também, diante daquilo que Paulo está falando. Paulo está dizendo: por que você não foi capaz? É como se ele dissesse que, mesmo se ele ganhasse essa ação, ele perderia, porque ele foi incapaz de suportar o prejuízo. E com a ação que ele moveu, a própria igreja perde perante o tribunal público o seu testemunho. É como se Paulo estivesse dizendo para esse irmão: se você tivesse suportado essa perda, aí sim você teria vencido. Se você fosse capaz de ter suportado esse prejuízo, você de fato sairia como vencedor nessa situação. Mas não é o caso. E para alguém que vive de acordo com a velha era, com as nossas velhas inclinações carnais, dominado pelo egoísmo e pelo individualismo, a pergunta de Paulo chega a soar ofensiva, né? Qual é, Paulo? Como assim você está pedindo para eu tomar o prejuízo? Como assim você está pedindo para eu segurar a ofensa? Para eu levar esse prejuízo? Como assim sofrer injustiça e ficar com prejuízo? Provavelmente todos nós aqui conseguiríamos levantar uma dezena de bons motivos para não deixar isso acontecer. Provavelmente a maioria de nós levantaríamos e diria assim: por que não ficar com prejuízo? Você não sabe o que ele fez para mim. Você não sabe o que ele falou para mim. Você não sabe o que ele falou sobre mim para outras pessoas. Então, como você, Paulo, ousa vir para mim e dizer que eu deveria levar o prejuízo e a injustiça? Todos esses motivos, eles são uma espécie de autoproteção, de autojustiça. Está baseado em alguma espécie de ganho pessoal. Paulo está chamando esse irmão a viver de acordo não com a ética desse mundo, mas com a ética da cruz. Paulo está chamando esse irmão, como ele diz aos Romanos no capítulo 12 da sua carta àquela igreja, a abençoar os que nos amaldiçoam, a vencer o mal com o bem. Vencer o mal com o bem, ainda que isso significasse uma perda pessoal para ele. Paulo está convidando a esse irmão a abraçar o ensino de Jesus, de dar a outra face, caminhar mais uma milha, de imitar o exemplo de Cristo, que sofreu e morreu na cruz injustamente. Como nós lemos aqui no início desse culto, como Mariel leu aqui, como Pedro também recomenda aos irmãos ao que eles escrevem. Sigam o exemplo de Cristo. Quando vocês sofrerem injustamente, sigam o exemplo de Cristo, que sofreu injustamente como uma ovelha muda, não abriu a sua boca, mas se entregou a Deus que julga retamente todas as coisas. Paulo basicamente está olhando para aquele irmão e dizer: ao você ser incapaz de sofrer esse prejuízo, você perdeu. Ainda que você ganhe essa ação. E se você perdesse, aí sim você sairia vencedor. Não é isso que o nosso Senhor Jesus nos ensina? Que é quando nós perdemos que nós ganhamos. Que é quando nós morremos que nós vivemos.
É completamente contracultural, antinatural para nós pensarmos dessa forma. Ouvir que às vezes a gente precisa tomar o prejuízo, mas é de acordo com a ética da cruz que nós somos chamados a viver. É de acordo com o exemplo de Cristo que nós precisamos viver, não de acordo com o exemplo desse mundo, no qual a gente tem que fazer valer o nosso direito, não é? O que mais hoje em dia se fala é que isso é o meu direito. Ninguém pode passar por cima do meu direito. Ninguém pode me humilhar e achar que isso vai seguir dessa forma. Ninguém pode colocar o meu nome aí para ser pisado e achar que vai ficar por isso mesmo. Eles não têm direito de fazer isso comigo. Eles não têm direito de agirem dessa forma. Eles não podem me prejudicar dessa forma. Não podemos esquecer que nós servimos ao Messias que foi crucificado injustamente. Nós servimos a um Senhor que foi crucificado injustamente, que nos chama para andar nos passos que ele trilhou. Talvez você possa ter sido injustiçado recentemente, ou no passado, e talvez isso seja motivo de grande amargura para você. Sabe o que Cristo nos chama a fazermos? A sofrermos o prejuízo. E a nos entregarmos àquele que julga retamente. Talvez alguém tenha falado mal de você, tenha espalhado uma mentira sobre você. Talvez alguém tenha te prejudicado financeiramente. Talvez alguém tenha feito você perder o emprego. Talvez alguém tenha te prejudicado de inúmeras maneiras. E todas elas de forma completamente injustas. E o que Paulo nos chama a fazer, seguindo o exemplo de Cristo e a ética da cruz, é aprender a sofrermos o prejuízo e a nos entregarmos àquele que julga retamente. Isso é fácil? Óbvio que não. Isso é algo que a gente consegue fazer naturalmente? Óbvio que não. A gente só consegue fazer isso sobrenaturalmente a partir da obra do Espírito Santo em nossos corações. Mas Paulo nos chama a cada um de nós a agirmos assim. Pelo menos nos esforçarmos para agirmos assim. Claro que, aqui rapidamente, fazendo um parênteses, a gente precisa entender o contexto no qual Paulo está falando isso. Ele está falando isso num contexto de dois irmãos cristãos que professam a mesma fé, processando uns aos outros. Paulo não está falando sobre a sua conta de telefone que veio um valor abusivo e você, então, não pode processar ali a sua operadora de telefonia porque eles te prejudicaram moralmente, geraram um monte de danos para você. Não é sobre isso que Paulo está falando, que você tem que tomar qualquer prejuízo em qualquer instância. Paulo está falando especificamente de um relacionamento entre duas pessoas que professam a mesma fé e que deveriam, por professarem a mesma fé, serem capazes de pedir perdão e perdoar uns aos outros. É nesse contexto, a gente precisa focalizar bem no que Paulo está dizendo, só para deixar isso claro. Tá? Então, Paulo está falando sobre esses relacionamentos. Às vezes, nós precisamos aprender a levar o prejuízo. Às vezes, nós precisamos aprender a perder para ganhar. Só que Paulo não fala só para esse irmão, né? Ele olha e fala assim, por que você não prefere sofrer injustiça? Por que vocês não preferem ficar com prejuízo? Mas, aí parece que ele se volta agora para o irmão que causou esse prejuízo. Diz assim, mas são vocês mesmos que cometem injustiça e causam prejuízos. Isso aos próprios irmãos, isso é pior ainda. Pior ainda é que haja um irmão que esteja prejudicando de maneira injusta um outro irmão. E aí ele é bem enfático, diz assim, vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus. Agora Paulo se volta para esse irmão que causou o prejuízo e iniciou toda essa situação, e ele basicamente está dizendo, vocês não só são incapazes de reagir como Jesus, como vocês são os próprios causadores de injustiça e prejuízo no meio de vocês. É como se Paulo estivesse argumentando, você que cometeu mal e causou ação judicial, também está completamente derrotado. Mesmo que talvez por meio da sua ação você tenha obtido algum tipo de vantagem temporal. Possa ter olhado e falado, me dei bem, enganei o meu irmão, ganhei um dinheiro fácil. Paulo olha para ele e diz assim, você acha que você está bem? Eu te digo que há um risco de você perder a sua herança no reino de Deus. Há o risco de você perder a sua herança no reino de Deus, de você não participar do reino de Deus.
Porque aqueles que vivem na prática de injustiça, é isso que Paulo está dizendo, não que ele é um cristão e que agora ele pode perder a sua posição, cair da graça, perder a sua salvação, mas o que Paulo está afirmando é que aqueles que vivem na prática habitual de injustiça não podem herdar o reino de Deus, porque nunca fizeram parte do reino de Deus. Se ele vive na prática habitual dessa injustiça, então aquele homem ele deveria se arrepender e restituir o prejuízo causado ao irmão. Isso aqui é um ponto importante, tá, meus irmãos? Nas Escrituras, não existe arrependimento sem restituição. Não existe arrependimento sem restituição. Todo arrependimento genuíno é um arrependimento de alguém que diz assim, se eu prejudiquei, como Zaqueu, lembra de Zaqueu? Se eu roubei algo de alguém, eu vou restituir. E eu vou restituir não só aquilo que eu roubei, eu vou restituir além daquilo que eu roubei. Isso demonstra um coração arrependido. Mas imagina uma situação, o cara causou prejuízo, ficou com o dinheiro da pessoa, vira para ele e diz assim, meu irmão, estou profundamente arrependido, e vida que segue, né? E o outro lado assim, tá, tudo bem, e o dinheiro que você me roubou? Não, meu irmão, já estou arrependido, né? Olha só, já estou vindo aqui, me humilhando diante de você, pedindo perdão. Tá, meu irmão, mas e o dinheiro que você me roubou, que você tomou de mim? Não, meu irmão, olha, você precisa ser cristão, não estou falando para você que eu já estou arrependido, que eu já confessei meu pecado diante de você. Isso não é verdadeiro arrependimento. Segundo as Escrituras, isso não é verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento é, se eu prejudiquei, eu vou restituir. Ainda que ele pudesse olhar e falar, mas eu já gastei todo esse dinheiro e eu não tenho como. Se essa pessoa está realmente arrependida, ele vai olhar e vai falar, meu irmão, eu vou restituir. Me dá um tempo, vou dar um jeito, eu parcelo em tantas vezes, mas eu vou te restituir. Ainda que o outro irmão, diante dessa situação, possa seguir o conselho de Paulo e sofrer o prejuízo e dizer, meu irmão, está tudo bem, vamos seguir a vida, você não precisa me pagar, você não precisa devolver esse dinheiro. Mas se aquela pessoa está verdadeiramente arrependida, a postura dela sempre vai ser de, meu irmão, eu vou devolver tudo que eu te prejudiquei. Se eu contei uma mentira que te difamou, eu vou atrás de todas as pessoas para quem essa mentira chegou e eu vou dizer que eu estava mentindo. Eu vou nas redes sociais, eu vou em público na igreja falar, meus irmãos, fulano de tal não fez isso, eu sou um mentiroso, eu quis prejudicar o meu irmão e ele é um homem honesto, eu que fui desonesto, eu estou profundamente arrependido do que eu fiz. Se foi uma situação financeira, a restituição financeira. Se foi algum tipo de prejuízo de qualquer área, se você está verdadeiramente arrependido, haverá a restituição, haverá o desejo de restituir. Ainda que a parte ofendida possa virar para você e dizer, meu irmão, está tudo bem, você não precisa me restituir, está tudo bem, a gente segue daqui, eu te perdoo e essa dívida a gente dá um jeito. Mas se há verdadeiro arrependimento, haverá o desejo da restituição. Mas além de advertir o malfeitor, Paulo agora, ele também passa a advertir toda a comunidade, ao afirmar que aqueles que vivem na prática habitual do pecado não poderão herdar o reino de Deus. E aí ele cita uma série de pecados relacionados tanto à idolatria quanto à imoralidade sexual, problemas que ele já tratou e vai tratar mais à frente na carta, provavelmente é por isso que ele cita essa série de pecados aqui, que Paulo diz assim, se vocês vivem na prática habitual desses pecados, vocês não herdarão o reino de Deus. E aqui, inclusive, um pecado que em nosso tempo a gente precisa tomar muito cuidado para falar sobre ele, que a gente já nem trata mais como pecado, tem algumas pessoas que hoje em dia na igreja já não tratam mais como pecado, que é a homossexualidade. Paulo está dizendo, quem vive na prática habitual desse pecado não herdará o reino de Deus. É claro que a Bíblia está afirmando. Não há discussão. Paulo está dizendo, quem vive na prática do pecado não herdará o reino de Deus. Paulo não está falando aqui que se nós pecamos eventualmente, nos arrependemos desse pecado, você não herdará o reino de Deus. Paulo está falando, se a sua vida é caracterizada pelo desejo constante de continuar nesse pecado, seja sendo um idólatra, seja sendo um ladrão, seja sendo um imoral, sendo um homossexual, você não herdará o reino de Deus. Porque isso demonstra um coração não regenerado. Paulo não está falando que nós agora vamos viver uma vida perfeita sem pecado. Paulo está falando aqui, se nós vivemos numa vida que é marcada pela habitualidade, pelo pecado habitual, nós não podemos herdar o reino de Deus. Não que nós não vamos pecar, porque todos nós vamos pecar.
Mas se você é um crente genuíno, a sua vida não será marcada pela prática de um pecado habitual, mas de um pecado com arrependimento e quebrantamento diante de Deus. Um cristão genuíno não é uma pessoa que não peca, é uma pessoa que peca e se arrepende. Um cristão genuíno não é uma pessoa que agora vive uma vida de perfeita moralidade que não erra mais. Mas é uma pessoa que, confiando no sacrifício de Cristo, no seu perfeito sacrifício, sabe que herdará o reino dos céus, não por conta da sua moralidade, mas por conta do sacrifício de Cristo, e por aquilo que Cristo fez, essa pessoa agora, entendendo quem ela é em Cristo, ela se arrepende, confessa e abandona os seus pecados. Então Paulo está tratando com toda aquela igreja e dizendo assim, não é só esse irmão injusto, que se continuar nessa injustiça, demonstrará que ele nunca foi regenerado e que nunca pertenceu ao reino de Deus e, portanto, ele não vai entrar no reino de Deus. Mas todos aqueles que praticam o pecado habitualmente e desejam viver nessa prática, têm prazer na prática desse pecado, amam esse pecado, preferem viver nesse pecado do que viver em comunhão com Deus, essas pessoas não herdarão o reino dos céus. Essa é uma advertência que precisamos levar a sério, meus irmãos. Porque se a nossa vida é marcada por um comportamento ímpio, esse é um sinal de que nós nunca fizemos parte do povo de Deus verdadeiramente. Se a nossa vida ela é caracterizada por um comportamento de pessoas que amam o pecado, perceba, não por pessoas que pecam. Não por pessoas que pecam, porque cada um de nós aqui irá pecar, mas pessoas que amam o seu pecado, que afagam o seu pecado. Isso é um claro sinal de que provavelmente ou essa pessoa está num momento profundo de frieza espiritual e precisa de um chacoalhão na sua vida para se voltar aos caminhos do Senhor, ou um sinal de que ele nunca nasceu de novo. Nós precisamos considerar isso seriamente. E por ser algo sério, Paulo, como ele sempre é, né? Ele desce o cajado, mas depois ele traz uma palavra de consolo, né? Ele olha para esses irmãos e ele diz assim, algum de vocês eram assim no passado. Ou seja, Paulo está dizendo que ali naquela igreja existiam pessoas que eram idólatras, existiam pessoas que eram injustas, existiam pessoas que eram ladrões, existiam pessoas que praticavam imoralidade. Paulo diz, algum de vocês eram assim no passado. Mas já não é o que vocês são hoje. E esse é o ponto principal aqui de Paulo. Não é o que vocês eram no passado que caracteriza a vida de vocês. É quem vocês são em Cristo. E aí Paulo termina com talvez uma das afirmações mais importantes, teologicamente falando, do Novo Testamento. Paulo termina dizendo, mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do nosso Deus. Paulo está olhando para aqueles irmãos dizendo assim, vocês que antes eram pecadores e viviam dessa forma, o coração de vocês foi transformado. A sujeira do coração de vocês foi lavada. A injustiça de vocês foi paga em Cristo no madeiro e vocês foram justificados. A podridão do pecado de vocês foi purificada pela santidade de Cristo Jesus. Vocês são povo de Deus. Isso que é belo em Paulo. A gente não está falando de uma igreja, gente, que o problema dela era a fofoca. A gente não está falando de uma igreja que o problema dela era porque os irmãos tinham picuinha entre si e ficavam, no final do culto, um de beicinho para o outro e não conseguiam se falar. A gente está falando de uma igreja que tinha um cara que dormia com a esposa do próprio pai. A gente está falando de uma igreja onde os irmãos estavam chegando ao ponto de processar uns aos outros no tribunal. A gente está falando de uma igreja que a gente vai ver cheia de problema, marcada por divisões, rixas, problemas com imoralidade. No próximo, semana que vem, a gente vai ver uma igreja que tinha problema. Alguns irmãos estavam se juntando com prostitutas. Paulo está olhando para essa igreja, dizendo assim, vocês, meus irmãos, vocês precisam entender quem vocês são em Cristo. Vocês precisam entender a realidade daquilo que Cristo já fez por vocês. A vida de vocês foi transformada.
O que vocês precisam fazer a partir de agora é viver de acordo com a realidade daquilo que vocês já são em Cristo. Jesus já transformou a vida de vocês. Jesus já libertou vocês desses pecados. Então vocês não podem mais viver nesses pecados. Porque se vocês ainda vivem nesses pecados, é sinal de que vocês ainda não foram libertos por meio de Cristo Jesus. É sinal de que a vida de vocês ainda não foi transformada. Então Paulo basicamente termina exortando essa igreja para que eles sejam aquilo que eles já são. Para que eles vivam de modo que seja coerente com a realidade que eles já têm em Cristo Jesus. Tudo que Paulo está falando com essa igreja, as exortações, as advertências, as correções, é para que eles possam ser uma igreja madura. É para que eles sejam uma igreja real. Uma igreja caracterizada por aquilo que de fato eles são em Cristo Jesus. Paulo está lembrando a essa igreja quem eles são. E por isso é um absurdo eles fazerem isso que eles estão fazendo. E é interessante porque Paulo não está duvidando da verdadeira conversão deles. Paulo está afirmando, vocês foram assim no passado, mas agora vocês foram lavados, justificados, santificados, então vivam de acordo com essa realidade daquilo que vocês já são em Cristo Jesus, que os relacionamentos de vocês sejam marcados por isso. Pela capacidade de perdoar, de exercer perdão, pela disposição em sofrer o prejuízo em alguns casos, e pela disposição de saber que se eu causei prejuízo a alguém, eu vou me arrepender, eu vou restituir o prejuízo que eu causei. Você pode ter certeza que numa igreja onde as pessoas têm essa mentalidade de evangelho, aplicam a cruz à sua vida, estão dispostas a pagar o preço e dizer, eu vou tomar esse prejuízo. Deus sabe que não é verdade que esse irmão falou de mim. Deus sabe que aquela pessoa agiu injustamente para comigo, que ela me causou prejuízo, que ela falou que ia fazer uma coisa e não fez, que ela disse que ia fazer isso, eu confiei na palavra dele e ele me apunhalou pelas costas. Mas eu vou deixar isso com Deus. Senhor, eu deixo isso nas suas mãos. Eu vou tomar esse prejuízo. Ao mesmo tempo, quando somos nós, aqueles que ofendem e causam prejuízo, todos nós devemos ter a mentalidade de, Senhor, eu me arrependo do meu pecado. Eu vou até esse irmão. Eu vou me humilhar diante dele. Pedir o perdão a ele. E restituí-lo naquilo que eu prejudiquei. Se nós formos pessoas com essa mentalidade, aí sim nós estamos aprendendo o que é viver o evangelho no nosso dia a dia. Aí sim nós estamos aprendendo o que é colocar a cruz em prática. Sermos moldados pela cruz. Somente por meio de Jesus nós nos tornamos novas pessoas que podemos fazer parte de um povo que vive de acordo com a realidade do reino de Deus. Onde somos capazes de perdoar, pedir perdão e ajudar na reconciliação um dos outros. E eu quero terminar dizendo que talvez essa seja a sua situação. Talvez você esteja aqui hoje e talvez alguém tenha te prejudicado. Talvez algum irmão de dentro da igreja. Talvez alguma pessoa da sua família. Prejudicado de diversas formas. Ou financeiramente, ou moralmente. Te difamou. Te prejudicou na sua reputação. Talvez tenha sido alguém que falou coisas horríveis de você que você sabe que não era verdade. E talvez aquilo que as Escrituras nos chamam nessa noite é que nós devemos aprender a sofrer o prejuízo, a imitar a Jesus e nos entregarmos àquele que julga retamente. Liberarmos o perdão até mesmo antes do ofensor pedir perdão. E dizer, Senhor, está nas tuas mãos. O Senhor cuida da minha reputação. O Senhor julgará. Eu confio em Ti. O Senhor trará todas as coisas à luz. Eu não vou deixar guardar isso no meu coração. Eu não serei escravo
disso que essa pessoa fez contra mim. Não serei escravo desse pecado que essa pessoa cometeu contra mim. Eu entrego isso ao Senhor. E eu vivo a liberdade. Porque Cristo fez isso por mim. Cristo sofreu injustamente no meu lugar. E a injustiça que eu estou sofrendo não se compara nem um pouco ao que ele sofreu. Então eu consigo confiar no Senhor e me entregar ao Senhor. Talvez você esteja na outra posição. Talvez você tenha sido o ofensor. Talvez você tenha prejudicado alguém. Talvez você tenha caluniado alguém, mentido sobre alguém. Talvez você tenha prejudicado alguém financeiramente. Você sabe o que você fez. E talvez o que o Espírito Santo exige de você nessa noite seja que você se arrependa, confesse os seus pecados, peça perdão à pessoa que você ofendeu e se disponha a restaurar o que quer que você tenha prejudicado nele. Talvez seja isso que o Espírito Santo requeira de você. Talvez o Espírito Santo esteja nos exortando como igreja. Talvez você conheça pessoas que estejam nessa situação. E talvez Deus queira que você seja um mediador entre esses irmãos. E ajude eles, por meio da sabedoria da palavra, a chegarem à reconciliação. Talvez você tenha alguém na sua família, irmãos que não se falam mais. Talvez você conheça pessoas dentro da igreja que tiveram um relacionamento quebrado por alguma questão. Você sabe dessa situação, você sabe que eles estão assim, e talvez Deus esteja falando com você nessa noite que você precisa fazer o que a igreja de Corinto não fez. E agir buscando a reconciliação desses irmãos. Sabendo quem nós somos em Cristo. Sabendo que a nossa identidade está nele. É fácil? Falar é fácil, né? Pregar é fácil. Pregar que a gente deve sofrer o prejuízo é fácil. Que a gente deve pedir perdão é fácil. Mas, mesmo não sendo fácil, nós temos aquilo que é suficiente para nos ajudar nessa situação. Você faz parte do povo de Deus. Você tem o Espírito Santo que nos capacita e nos ajuda nas nossas dificuldades. Faça o que você precisa fazer. Faça hoje. Quero te convidar a orar. Se coloque de pé, vamos orar. Logo em seguida nós vamos participar da ceia. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença nessa noite, Pai, diante da Tua palavra que foi exposta. E eu rogo para que o Teu Espírito Santo fale aos corações que precisam ouvir a Tua palavra nessa noite. Nos ajude, Senhor, a sermos o Teu povo. E como Teu povo, não sermos apenas uma caricatura, não sermos apenas uma propaganda enganosa, mas de fato o povo de Deus que não é mais regido pela ética desse mundo, mas pela ética da cruz. Nos ajuda a perdoar quando nós somos ofendidos. Nos ajude a levar o prejuízo. Quando somos injustiçados, sabendo, Senhor, que Tu és o Deus que julga com justiça. Que o Senhor conhece os nossos corações e que nós podemos nos entregar e confiar no Senhor, porque Cristo também morreu injustamente por nós, o justo pelos injustos. Qualquer injustiça que nós podemos sofrer nessa terra é incomparavelmente menor daquilo que o Senhor sofreu por nós no madeiro. Nos ajuda, Senhor, a sermos capazes de pedir perdão. Não deixe que o nosso ego e o nosso orgulho nos impeçam de ir até irmãos que nós ferimos, ofendemos, prejudicamos. Pecamos contra eles. Não deixe que o nosso orgulho e o nosso ego seja mais forte, mas nos ajuda a nos humilharmos debaixo da Tua forte mão. Porque o Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E que possamos receber a Tua graça
para pedir perdão se nós falhamos e pecamos contra o nosso próximo. E como igreja, Senhor, nos ajude a ser um povo de reconciliação. Nos ajude a sermos um povo onde nós nos preocupamos com os relacionamentos uns dos outros e nós ajudamos os irmãos a chegarem à reconciliação, à harmonia, à paz. Sejamos o teu povo de paz. Sejamos o teu povo regido pelo teu evangelho, pela lei de Cristo, e que possamos então refletir a realidade que lá na frente já é certa. Seremos um povo santo, sem pecado, e que no presente nós possamos viver à luz dessa realidade eterna, para que possamos de fato ser uma igreja que testemunha da grandeza e do poder do nosso Deus que transforma as nossas vidas. Que a graça do Senhor nos ajude, porque pelas nossas próprias forças nós não somos capazes. Mas o Senhor nos capacita a sermos aquilo que por nós mesmos nós não conseguimos. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Pedir para você continuar.